vocês. Obrigado, pastor Saulo, pelo convite, pela confiança. A gente se conheceu hoje e eu quero dizer que há um espírito de encorajamento nesse lugar e isso é muito atraente. Eu creio que as pessoas precisam disso, principalmente nesses dias. Eu vou estar compartilhando com vocês alguma coisa da palavra de Deus, que está no Evangelho de João, no capítulo 1. Abra tua Bíblia, por favor. A partir do verso 43 a gente vai estar lendo. Pode tomar teu assento, fica à vontade. Está na casa do teu pai. Olha que folgado, né? O cara acabou de chegar, já está... A gente se sente à vontade na presença dele. Amém. Glória a Deus pelos jovens dessa igreja. Fizeram um trabalho maravilhoso no louvor, viu? Uma bênção. E... Eu tenho muita alegria de ministrar para jovens. Quando eu comecei a ministrar, era como se eu estivesse falando para amigos da mesma idade. E o tempo passou. E agora parece que eu estou falando para filhos. Então a gente fala com uma responsabilidade um pouquinho maior. E eu tenho grande esperança no que Deus ainda vai fazer através de vocês nessa nação. Eu preciso compartilhar algumas impressões que eu sempre tive. Desde que eu aceitei Jesus, foi no ano de 2001. A maneira como ele fez algumas coisas na minha vida, eu vou estar contando um pouco delas aqui hoje. Deixaram bem claro que não tinha plano B para mim. Ele me chamou para fazer algo através de mim e eu confiei nisso. O que ele fez em mim foi poderoso demais para eu continuar sendo quem eu era. Eu não consegui, eu tentei, mas eu não consegui. E a partir de 2003 eu comecei a vir ministrar nos Estados Unidos da América. E foi a minha primeira viagem internacional para pregar o Evangelho. E assim, a gente conhece um pouquinho da Bíblia, você vai falando, poxa, Jesus disse para a gente ir pelas nações. Então, quando você sai da tua nação para pregar o Evangelho, você fica já se sentindo Paulo. Você já sai encorajado. E realmente são experiências poderosíssimas você sair da sua nação para pregar o Evangelho. Porque existe uma unção especial para a nação que você está indo, existe uma unção especial que te acompanha, você vê Deus se movendo na sua vida de uma maneira completamente diferente, é muito empolgante, você fala, eu quero experimentar isso de novo. Mas eu me lembro que o tempo foi passando e eu fiquei um pouco agoniado, eu entrei em crise. Eu sou humano, amém? Humanos a gente não tem certeza absoluta de absolutamente nada. E eu entrava em algumas crises, eu pensava, poxa, será que eu não sou um usurpador daquela nação? Será que eu não estou indo, como muitos foram, atrás do dinheiro, atrás do dólar? E aquilo começou a me incomodar, porque não foi para isso que eu entreguei minha vida para Jesus. E eu comecei às vezes a me agoniar, porque em muitos lugares onde eu ia ministrar, eu não encontrava gente muito séria. Eu encontrava basicamente clubes de brasileiros que estavam ali simplesmente para encontrar um povo que fala a mesma língua, para comer pão de queijo no final do culto, enfim. Eu não acho ruim a comunhão, eu acho que é uma estratégia de evangelismo poderosíssima. Vejo que és profeta. Obrigado. E eu ficava agoniado, porque às vezes você vem cheio de expectativa e tem algo para derramar e parece que as pessoas não estão muito interessadas nisso. E se você falar a verdade, parece que elas ficam menos interessadas ainda. Quem pastoreia nessa terra sabe do que eu estou falando. Mas eu também encontrei gente séria. E eu comecei até a me perguntar, será que eu vou continuar aceitando esses convites? Enfim, era uma crise que eu tinha. Até que os anos foram passando. E eu fui percebendo que aquela primeira leva de brasileiros foi tendo filho. E os filhos que nasceram aqui não são brasileiros. São americanos, cara. Falam inglês, mal entendem português, vão na escola onde só tem americano, ouvem a música em inglês, os cultos deles são em inglês, e eu percebi que Deus estava me dando a oportunidade maravilhosa de ministrar para americanos, dentro da igreja brasileira. Então eu tenho grandes esperanças a respeito de vocês, que estão aqui hoje e são ativados no Espírito. Vocês fazem parte de uma América que o mundo ainda não conhece, ela está em tanta transformação, que ainda está difícil de discernir o que é essa nova América do Norte, uma América que fala mais de uma língua, uma América que não tem um estereótipo, que não tem uma cara, que não tem uma cor. Eu acho que isso é muito lindo o que Deus está fazendo, porque essa é uma nação apostólica. O que acontece aqui espalha para o mundo inteiro.
Amém? Seja você o agente de transformação que Deus quer usar para incendiar o mundo inteiro de novo. Amém? Mas vai começar pelo lugar onde você está. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 1, verso 43? Tem um pouco a ver com isso, tudo que eu falei aqui. Vamos lá. O texto diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe. Eu creio que o Senhor, eu sinto essa direção de dizer para você que eu percebo que Deus vai quebrar espírito de intimidação nessa noite. Amém? O momento em que Jesus se manifesta em carne, o momento que o Pai envia o seu Filho, é um momento muito interessante da história. Eu tive a oportunidade de ministrar essa mensagem numa comunidade judaica, numa sinagoga, semana passada, uma sinagoga messiânica. Foi a primeira vez, eu até perguntei para o irmão que me convidou, já teve algum gentil que ministrou na sinagoga antes? Ele falou: olha, eu nunca ouvi falar não. Eu falei: meu Deus do céu, então vamos lá. Esse momento é uma história muito interessante, porque o povo de Israel, basta você ler a Bíblia, tem uma história riquíssima, uma história do próprio Deus se manifestando no meio deles. Às vezes as pessoas não entendem o rigor da lei quando o povo caminhou no deserto, mas você percebe que, cara, naquele tempo Deus estava habitando no meio do povo. A sua presença manifesta era visível à distância. Não precisava você simplesmente orar para sentir um arrepio. De longe, as pessoas podiam ver aquela coluna de fogo no meio da noite, aquela nuvem de fumaça durante o dia. Deus habitando no meio do povo e à disposição das tribos, ao redor da presença de Deus. Eles tiveram uma história riquíssima de conquistas, de livramento, de mar se abrindo para eles passarem, de sendo alimentados com maná caía do céu todos os dias, e quando estavam com sede, a rocha liberava água. Um povo cujas sandálias e cujas roupas não envelheceram em 40 anos. A presença de Deus mantém todas as coisas no seu lugar. Amém? Uma história riquíssima de conquistas e de correções também. Quando se desviava o seu coração dos caminhos de Deus, realmente, tudo que Deus prometeu que viria, inclusive a correção, ela vinha. É uma história poderosa e riquíssima. Só que, no momento em que Jesus está para se manifestar, há um silêncio profético de mais ou menos 400 anos, é o que dizem os historiadores. E de repente, um profeta começa a aclamar uma mensagem, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele era filho de um sacerdote irrepreensível, e filho de sacerdote seria um sacerdote também. Mas aquele vai para os desertos, e João Batista começa a batizar o povo, pregando arrependimento de pecados. Ou seja, no meio de uma terra que tinha um silêncio profético, começa a vir uma voz profética. Mas não só isso, é uma boa notícia. Porque Israel está debaixo do jugo do Império Romano. E eu não sei como deve ser você viver debaixo do jugo de uma nação estrangeira, que vem e tira a tua identidade, tira a tua liberdade, que vem e tira a tua dignidade, tira a tua autoestima. Eu moro no Brasil, bom, e eu sei o que é viver debaixo do jugo da minha própria nação, que já é bem pesado. Mas eu não imagino como seria para um povo que tem uma história tão rica, de tanta grandeza, de Deus se manifestando e dando tanto livramento, estar debaixo de um momento como esse na história.
Você tem um passado riquíssimo e tem um presente não muito legal assim. Esse povo tinha pelo menos, e o pelo menos aqui é algo substancial. Porque normalmente quando a gente tem um passado muito rico e um presente que está bem mal, a nossa expectativa de futuro é quase nenhuma. Mas aquele povo tinha um passado rico, um presente que não estava legal, mas a promessa de que o Messias viria. Então a promessa de que o futuro será glorioso. Amém? E de repente, no meio desse cenário, um profeta, que segundo o próprio Jesus, dos nascidos de mulher não houve nenhum maior do que João Batista. Ele era maior do que todos os profetas nascidos de mulher, porque já nasceu cheio do Espírito Santo. Sua mãe foi cheia do Espírito Santo quando ela encontrou Maria, e Maria tinha Jesus no seu ventre, a criança saltou dentro dela. João Batista já nasceu cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito desde os seus primeiros dias de vida. Eu acho que em vez de chorar, ele bradou em línguas estranhas, eu não sei quando nasceu. Mas eu sei que esse povo agora tem uma boa notícia, e João carregava uma unção poderosa, porque ele falava na cara de todo mundo a verdade. Ele chamava os fariseus de raça de víboras, e os caras continuavam vindo até ele. Os soldados romanos vinham pedir conselho, o que é que a gente faz com essa mensagem? As pessoas vinham até ele, ou seja, ele realmente carregava algo do céu, e ninguém ficou alheio ao que João Batista estava liberando e a pessoa dele. Ele é uma boa notícia no meio daquele cenário não tão legal assim, amém? Mas até então, ele é uma boa notícia. E ele é uma notícia duplamente boa, porque a boa notícia que ele está carregando uma boa notícia. Ele vinha anunciando, perguntavam para ele, tu és o Cristo? Ele fala, não, eu não sou o Cristo. Tu és o profeta? Ficaram fazendo várias indagações, e ele dizia, eu sou o que foi dito pelo profeta, eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, ele é a própria profecia. E ele está dizendo, eu batizo vocês com água, mas vem um depois de mim que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E dele eu não sou digno nem desatar suas sandálias. Ou seja, a boa notícia está carregando uma notícia ainda melhor. Amém? Está vindo, se preparem. Eu estou aqui para anunciar, eu estou preparando o caminho dele. Ele vai vir. Amém? E de repente, ele vem sem aviso algum. Na fila do batismo, tem lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele batiza Jesus, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Lá no deserto parece que Deus pregou uma armadilha para Satanás. Levou Jesus, Jesus jejuou, ficou lá fraquinho, morrendo de fome. De repente vem Satanás achando que é o cara e se lascou. Daquele dia em diante, nunca mais Satanás foi um problema para Jesus, porque ele venceu Satanás no deserto. Então Jesus começa a caminhar e a chamar os discípulos. E de repente ele encontra Filipe. O texto que a gente leu é bem claro, Jesus encontra Filipe. E não tem muita coisa a respeito do encontro de Filipe com Jesus. Só fala, Jesus encontrou Filipe. Filipe era de Betsaida, cidade de André de Pedro. E de repente, a Bíblia diz que Filipe encontrou Natanael. E Filipe agora está carregando a boa notícia. É o terceiro nível dessa boa notícia. O primeiro nível é que João Batista veio. O segundo nível é que João Batista anunciou Jesus e Jesus apareceu. A terceiro nível da boa notícia é que nós encontramos esse de quem João Batista estava falando. Ele diz, nós encontramos aquele de quem Moisés escreveu, de quem os profetas escreveram. Aquele que nós estamos esperando. E isso é escandaloso, porque ele completa o resto da informação. É Jesus de Nazaré, filho do José. Para a gente que é brasileiro, José, você não dá muito valor para o Zé, né? Tipo, filho do Zé. A primeira parte da notícia é muito boa, a segunda é tão simples que chega até a roubar a atenção. O que eu quero chamar a tua atenção é que Natanael, como Jesus disse, um verdadeiro israelita. Ele é um homem que tem um passado grandioso, ele é um homem que tem uma grande história, um homem que carrega a esperança. Pelo jeito ele era alguém que esperava a manifestação do Messias, porque Filipe foi reto nele. Tem um mistério nisso aí que vai bem além do que Filipe queria fazer. Mas eu percebo que ele representa um povo que está com baixa autoestima. Um povo que, por causa da opressão que está sofrendo, está debaixo do jugo de um espírito de intimidação. Quando diz que você já não é aquelas coisas, quando os seus melhores dias já passaram, quando as suas capacidades não vão além daquilo, não adianta você reclamar, fazer motim. Jerusalém nessa época tinha motim direto, era tipo protesto o tempo inteiro. Barrabás, aquele mesmo que foi julgado, e o povo escolheu Barrabás no lugar de Jesus, estava preso por causa que no motim
acabou morrendo alguém e ele foi preso. Ou seja, isso acontecia, Jerusalém estava efervescente, mas nenhuma dessas insurgências resultava em nada. Ou seja, é desanimador quando você acha agora vai acontecer alguma coisa e não acontece nada. Sabe o que acontece quando se você está debaixo de um espírito de intimidação, você se vê pequeno, cara. E nós enxergamos o mundo através dos nossos olhos. Por isso que Jesus nos inspirou sempre a ter bons olhos. Amém? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se teus olhos forem maus, com grandes trevas você é. A gente sempre vê através da nossa lente. E se o jeito que a gente se vê é diminuído, a gente tende a enxergar tudo pequeno também. E uma boa notícia, talvez nem seja verdadeira, porque quando a gente já não vê mais nada de bom, a gente acha que não tem boa notícia. Que deve ter alguma coisa errada. Sabe quando a esmola é demais, o cego desconfia, aquele ditado que tinha lá no Brasil? Quando a gente está debaixo de um espírito de intimidação, não tem nada que nos levante. Filipe carrega uma boa notícia, nós encontramos um Messias. Nós encontramos aquele de quem Moisés escreveu, de quem os profetas escreveram. E ele está logo ali, cara. É Jesus de Nazaré, filho do José. Você percebe que a boa notícia talvez fosse tudo que Natanael gostaria de ouvir, mas ele está tão para baixo que ele se apega na parte simples da notícia. Ele nem fala de Moisés, nem dos profetas, nem de onde ele está. Ele só pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, cara? Filipe usa então a melhor estratégia que existe, cara. Para você convencer alguém de que Jesus é Jesus, leve essa pessoa a um encontro com ele. Amém? Leve ele a um encontro com ele. Deixa eu te falar uma coisa. O espírito de intimidação, ele é tão sério, porque na Bíblia está escrito que os tímidos não herdarão o reino. E tímido não é uma pessoa que tem vergonha de falar em público. Tímido não é uma pessoa que fica encabulada. Não, tímido é alguém que paralisou por causa do espírito de intimidação. Uma pessoa que deixou de ser aquilo que Deus chamou ele para ser, porque o espírito de intimidação surtiu efeito naquela vida. O espírito de intimidação, ele é tão sério que ele te faz te ver pequeno. Então você entra no modo de sobrevivência. E o modo de sobrevivência, muitas vezes, é você tem uma performance de alguém que não está tão para baixo assim. A gente inventa desculpa para dizer que a nossa vida, na pior miséria, está legal e que a gente não tem problema algum. A gente tem uma performance. Sabe, Deus está procurando gente real. Deus procura os verdadeiros adoradores. Amém? Verdadeiros adoradores, cara. A gente pode falar milhões de congressos a respeito de adoração, mas o verdadeiro adorador, ele é em primeiro lugar uma pessoa verdadeira. Alguém que teve um encontro com a verdade. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Se você teve um encontro com a verdade, ele arrancou toda a ilusão que você tinha a teu respeito. E não é você ficar se achando, é muito pelo contrário, é você não se achar nada. Porque ele conhece o valor que tem dentro de cada um de nós e ele tem a habilidade, como ninguém, de arrancar esse tesouro de dentro para fora e chamar isso à existência. Natanael vai com Filipe, talvez sem esperar muita coisa, talvez esperando que Filipe tivesse errado, talvez esperando que realmente de Nazaré não viesse nada de bom, talvez esperando que o filho do José não fosse lá essas coisas. Poxa, o Messias, ele veio e tipo... É Filipe que está me dando notícia? Ele chega até Jesus. E a Bíblia diz como Jesus era. A Bíblia diz que ele não tinha nem parecer nem formosura, para que nós o desejássemos. Então, tipo assim, imagina Natanael chegando, olhando para Jesus falando, e pensando, ele é de Nazaré mesmo. Eu não sei que fama que Nazaré tinha, mas para o cara falar o que falou, talvez Nazaré não fosse grandes coisas. Eu sei que antes dele falar qualquer coisa, Jesus não estava pregando para Natanael. Jesus olha para Natanael e diz, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou seja, em quem não há engano. Meu irmão, Jesus está dizendo que Natanael é um israelita perfeito. Se não há engano, não há defeito. E você já conheceu alguém perfeito? Alguém conheceu alguém perfeito? Eu nunca conheci ninguém perfeito. Eu não sou perfeito, eu nunca conheci ninguém perfeito. Eu amo meu pastor e meu pastor não é perfeito. Eu amo minha esposa não é perfeita.
Mas Jesus está dizendo que Natanael não tem defeito. E isso é bem interessante, porque o que Jesus está fazendo é trazer à existência o que Natanael foi feito para ser. Não interessa o quanto esse cara está para baixo, não interessa o quantas verdadeiras falhas ele tem. Interessa é que Deus vê a gente diferente do jeito que a gente se vê. Deus, ele tem a habilidade de atravessar qualquer circunstância, qualquer estado emocional que você esteja, qualquer opressão que esteja te cercando. Ele vai lá e ele sabe aquele tesouro que ele colocou dentro de você. Ele sabe o que ele escreveu no livro dele a teu respeito antes da fundação do mundo, e ele chama isso para fora. Você acha até que Deus está mentindo. Você fala, não é possível que Deus esteja falando um negócio desse de mim. Você entende o que eu estou falando? O ofício da palavra profética, no Novo Testamento principalmente, é encorajar, exortar, consolar e edificar. É chamar para fora aquele tesouro que Deus colocou ali dentro. Já foi o tempo, queridos, que as pessoas confundiam o ofício do profeta como aquele cara que bota o dedo na cara do sujeito e envergonha ele na frente da congregação. Deus não faz isso. Deus não faz isso, porque Deus ama. Amém? Jesus olha para Natanael, e olha, Natanael tinha acabado de desprezar quem Jesus era. E você acha que Jesus não sabe? Jesus não tem issues. Jesus é um homem sem issues, cara. Ele é demais. Pedro negou ele e Jesus está lá falando, manda chamar os discípulos e Pedro, que eu quero ter tempo com eles. Jesus não tem problema com isso. Jesus edifica a vida de Natanael. Ele quebra as pernas, como a gente diz lá no Brasil, né? Tipo assim, fiquei sem defesa. Porque o amor faz isso, cara. O amor é a arma mais poderosa que existe. Quando Deus manifesta o amor dele, todo o teu argumento contra ele é quebrado. Porque o amor de Deus é tudo o que você quer nessa vida. O amor de Deus é a essência que te dá a vida. Então, quando nós experimentamos esse amor, qualquer argumento, qualquer birra, qualquer arrogância, quebra as pernas disso tudo, porque o amor dele, sabe o que é que fez? Jesus fez com Natanael. Jesus amou Natanael, dizendo quem ele era aos olhos de Deus. E agora Natanael está sem defesa. De onde tu me conheces? Então Jesus diz, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. Cara, não precisou muita coisa. Olha como o amor é simples. Ele é tão poderoso que ele pode ser extremamente simples. Ele só precisa dizer, eu estava te vendo quando ninguém te via. Antes que Filipe te chamasse, sabe o que Jesus está dizendo para Natanael? Eu conheço a tua história antes de você aparecer na história. Isso não é louco? Porque o que Jesus deixa bem claro é que o nosso encontro com Deus acontece antes da gente tomar consciência disso. Tipo, ele já está vendo a gente. Aí a gente até entende por que Filipe foi correndo até Natanael. Porque Jesus já estava olhando para Natanael. Ele colocou no coração de Filipe, vai buscar Natanael para mim. Cara, o Senhor tem a habilidade como ninguém de nos fazer sentir especiais. Amém? Ele nos encoraja. Eu creio que quando Deus fala o teu nome, Ele não precisa fazer muito. Se Ele fala o teu nome, meu irmão, pode estar acontecendo o que for na tua vida. Ele me ama, cara. Isso é tudo que importa. Ele me ama, Ele sabe quem eu sou, Ele está interessado em mim, os olhos do Senhor estão sobre mim. É tudo o que eu preciso saber para tomar uma atitude que vai mudar a minha vida. Percebe que aquele cara que estava se defendendo da sua baixa autoestima, achando, de Nazaré não vem grandes coisas, tipo, o cara está todo opresso, e ainda querendo achar que tem outro pior do que ele, porque quem está debaixo de espírito de intimidação, além de não ir para frente, não quer que ninguém vá também. Né? Tipo, ele está indo para baixo, ele quer que tenha alguém menos do que ele, para ele se sentir um pouquinho melhor. Só que agora, aquele que ele desprezou, está dizendo, eu sei quem você é, e você é maravilhoso. Uau, como assim? Eu estava te vendo quando ninguém te via. Eu sei quem você é. Nessa hora, olha a atitude daquele que estava todo arrogante. Ele se prostra. E é tão lindo quando você se prostra diante daquele que é digno da tua adoração. Porque Natanael vai certo, vai reto. Ele acertou na mosca. Ele diz, mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Antes da revelação de Pedro, cara.
Natanael foi seco. Agora você tem ideia de como a coisa funciona? Jesus te mostra como Deus te vê. E agora você pode ver quem Deus é. O amor de Deus vem primeiro. O amor de Deus vem antes do teu arrependimento. Se você se arrepender, você tem os seus pecados perdoados. Mas o que faz você se arrepender é o amor dele se manifestando na tua vida. Primeiro vem o amor dele. A graça vem primeiro. Não é se arrepender para ser amado. Não, você já é amado. No dia que você souber disso, você se arrepende. Amém? Essa é a ordem. O amor dele vem na frente. A graça vem na frente. Agora Natanael se prostra e diz que Jesus é grande. Aquele que ele disse de Nazaré, agora ele está de joelhos dizendo: tu és grande demais. Porque agora você percebe que quando Jesus chama o tesouro para fora, agora ele quebrou a intimidação, ele quebrou a opressão, ele quebrou a baixa autoestima, e agora esse cara que via pequeno e foi liberto disso tudo, pode ver grande. Pode ver como ele é. Queridos, como pregador, eu não tenho problema em exagerar sobre Jesus, porque qualquer exagero meu não chega nem perto de tudo que ele é. Se eu disser que ele é todo poderoso, ainda assim, quando você vê o poder dele, você vai ver que ele é maior do que a tua ênfase pode falar. Que ele tem todo o amor do mundo. Cara, ele é amor. Não dá para exagerar a respeito do Senhor, porque qualquer exagero ainda é pouco perto de tudo que ele é. A nossa preocupação e responsabilidade é não diminuir o Senhor, porque ele é grande demais. Amém? Ele é tão grande que ele se fez homem. E como homem ele se tornou servo. E como servo ele assumiu a morte de todos nós como o pior de nós todos. Ele é tão grande que ele pode fazer isso. Ele é tão grande que ele entrega a sua vida. Ele é tão grande que ele vai na região da morte, vencer a morte lá na região dela. E depois ele ressuscita no mesmo corpo. E depois no mesmo corpo ele sobe aos céus à vista de todo mundo. Ele é grande demais. Por isso que foi dado a ele o nome que é sobre todo nome. Pode aplaudir a ele. Perceba que agora Natanael viu quem Jesus é e disse: tu és grande. Jesus está curando. Se ele curou um, ele cura geral. Amém? A gente diz: o homem pisou na lua. Que homem? Talvez você nem saiba o nome do cara que pisou na lua, mas se um pisou, o homem pisou na lua. Amém? Deus salvou um, ele salvou. A salvação está disponível. Amém? Natanael agora se prostra diante de Jesus e declara, um ser humano declarando: ele é o Filho de Deus, ele é o Rei de Israel. Então você percebe que Jesus, vamos só acompanhar para a gente não se perder. Jesus encontra aquele homem com baixa autoestima e diz que ele é grande. Agora ele está liberto e ele olha para Jesus e diz: tu és grande. E agora, com esses novos olhos, Jesus está prometendo coisas ainda maiores. Ele fala: só porque eu falei da figueira, você já está dizendo isso tudo. Se tem uma coisa que impressiona a Deus é fé, cara. Só porque eu falei da figueira, você já está dizendo isso tudo. Por isso eu te digo que coisas maiores do que essas ainda verás. E vereis os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, se você tem a habilidade de ver grande, então você vai ver maior ainda. Vai continuar crescendo diante dos teus olhos, você vai continuar vendo grande, e essa expansão vai além de qualquer limitação que possa ter no mundo físico, porque Jesus está falando de coisas espirituais. Ele abriu Natanael para o mundo espiritual, ele disse que os céus estão abertos. Amém? Então agora você tem a habilidade, porque um homem destravou isso, os céus estão abertos. Tem uma boa notícia para você hoje: o céu não fechou. Amém? O céu não fechou. Quando Jesus batizou, os céus se abriram e não tem nenhuma notícia do céu fechando. E agora Jesus está dizendo para Natanael: você vai ver o céu que está aberto. Quando Estevão está sendo morto, apedrejado, sabe o que é que ele diz? Eis que eu vejo os céus abertos. Então os céus estão abertos, querido. Amém? Os céus estão abertos. O Espírito Santo de Deus está liberando sobre nós a habilidade de enxergar grande, além de limitações, além de intimidações.
Deixa eu te falar um pouco de como isso me libertou. Porque o espírito de intimidação me perseguiu a vida inteira. E vou te falar, se eu não vigiar, ele me persegue de novo. Não tem uma vez que eu suba para ministrar ao Senhor que eu não lembre de quem eu era. E eu tenho duas opções ao me lembrar de quem eu era. É aplaudir ao Senhor, falar, uau, que obra é essa que o Senhor fez? Ou então, deixar que o espírito de intimidação venha sobre mim e diga, você vai subir lá para pregar? Tem certeza? Você? Quando eu era jovem, eu nasci em Brasília. E eu nasci em Brasília quando Brasília tinha só 12 anos de idade. Brasília de 1960, eu nasci em 72. Não tinha muita cultura de Brasília. Brasília era uma cidade de imigrantes. Você tem alguma conexão com isso? Era uma cidade de imigrantes. Muita gente acha que brasiliense é candango. Não, candango foi aquele que foi construir Brasília. Brasiliense de Brasília é brasiliense. Alguns de Brasília gostaram. Gostou. Tá vendo? Ali, tá vendo? Amém. Finalmente alguém disse a verdade. É verdade. Fala, Deus. Na minha época, a gente não tinha sotaque. A gente não tinha nada. Cada um tinha a cultura da sua casa. Minha família é da Paraíba. Pai e mãe da Paraíba. Avô e avó da Paraíba. Bisavó da Paraíba. Meu irmão, eu posso ter nascido em Brasília. Eu posso até... I can speak English, you know. But... Quando arqueólogos encontrarem meus ossos daqui a não sei quanto tempo, vão falar, era paraibano. O vizinho do lado era do Rio. Pai e mãe do Rio. O outro era de São Paulo, pai e mãe de São Paulo. O outro era mineiro, pai e mãe de Minas. E por aí vai, cada um tinha a sua cultura. E todos estavam ali, naquela cidade meio sem identidade, tendo orgulho da sua casa. Amém? Desde pequeno, cara, eu me senti intimidado, porque o Nordeste, ele foi esquecido por muito tempo. Sabe, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Era mais ou menos assim que a galera achava. Era um jeito pejorativo de chamar alguém que não sabe nada. Ô, seu Paraíba. E parece brincadeira, eu não tenho esse tipo de frescura com bullying. Na minha época nem existia essa palavra, a gente sobreviveu a tudo isso. Aliás, a gente só se fortaleceu com isso. Tá? Para de chorar. Para de mimimi. Falar da tua orelha, fala do nariz do cara. Ainda que seja um nariz bonito, fala só para ele saber que tem volta. E continua amigo, pronto, não vai morrer por causa disso. Você sente. E era tão sério, porque assim, quando eu ia passar férias na Paraíba, então era a minha redenção. Porque a notícia que corria na cidade do interior, lá onde minha mãe nasceu, no meio das menininhas, é que veio um carinha de Brasília aí. E aí eu sou o cara de Brasília, chegando. Finalmente eu vou saber como é que é esse negócio. E aí eu chegava lá, me achando que eu era o cara de Brasília. Aí as meninas olhavam para mim, cara, eu sou o cara da Paraíba, só que nasci em Brasília, eu não tinha nada de diferente deles. Eu falava, esse daí que é o de Brasília? Tipo, não era o que a gente esperava, né? Pelo menos meu sotaque era diferente. Enfim, você cresce com isso. E sabe o que acontece? Você entra no modo sobrevivência, cara. E o meu modo de sobrevivência foi quando eu conheci as drogas. Com meus 13 anos eu comecei a usar drogas. Era uma época em que Brasília, agora a gente está vivendo uma pontinha de orgulho, porque nos anos 80 as bandas de Brasília fizeram muito sucesso no Brasil. Então a gente que só era chamado de filho de ladrão, de filho de político, de filho disso, daquilo, a gente agora era da capital do rock. Então agora ser de Brasília era muito maneiro. E a gente tinha orgulho de ser de Brasília, porque agora era muito maneiro você ser da capital do rock. Eu queria andar no meio daquele povo, e o lugar onde as bandas se reuniam, onde eles iam para a balada, era bem perto da minha casa, dava para eu ir a pé. Então imagina eu com 11 para 12 anos, de coturno, camisa do exército, com o cabelo arrepiado com sabonete, feito um punkzinho desse tamanho, indo para a balada. E vou lá, porque eu queria ver a galera, eu gostava de música, eu queria ver aquilo. Eu comecei a usar drogas. E quando eu usava drogas,
eu criei um personagem para mim, para me defender de tudo que me assolava. E esse personagem, cara, ele não tinha crise. Ele era desenrolado, ele falava bem. Quando dizem que as drogas roubam a tua identidade, não é mentira. Porque você assume uma outra. Eu tenho uma pessoa muito amada para mim, que está há uns 2, 3 meses limpo. E ele está em crise. Porque ele passou 10 anos usando drogas e agora ele está começando a se conhecer. Ele está entrando em contato com quem ele é. E é uma crise de identidade que dá. Eu comecei a usar drogas. E eu me lembro que ia com meus amigos fazer um som. E quando eu estava tocando, eu me imaginava um cara de uma banda de rock, num baita de um palco. Eu estava performing. Eu estava simplesmente brincando. Era uma fantasia que eu tinha. Enquanto eu pegava uma guitarra numa garagem velha, uma guitarra emprestada, que não tinha equipamento nenhum, com uma palheta feita com um disco ralado no chão. Enfim, da forma mais tosca, eu fechava os olhos, estava ali doidão, eu me imaginava grande. Para resumir uma longa história, comecei a ter banda com meus amigos. Nos anos 90, uma dessas bandas que eu tocava começou a fazer um sucesso na cena local. A nossa fita demo, que na época era uma fita cassete, não sei nem se vocês sabem o que é isso. É uma fita cassete. Não sei nem como é que traduz um negócio desse. É uma versão muito primitiva do CD. Não sei se vocês sabem o que é um CD também. Vai ter alguns ali fora. É meio retrô, mas... A nossa fita chegou na mão de um pessoal lá de São Paulo, que chegou na mão de um cara de uma revista que estava fazendo a cobertura da gravação do CD dos Titãs, que é uma banda muito famosa do Brasil. O produtor do Nirvana, que estava produzindo o CD dos Titãs, e ele foi fazer uma matéria com o produtor do Nirvana, mostrando bandas novas para ele, para ver o que ele achava. Uma dessas bandas era a nossa fita que estava na mão dele. O produtor do Nirvana disse que a banda era muito legal, muito louca, que ele não tinha visto uma coisa estranha daquela nunca. E aí, esse cara da revista, junto com os Titãs, tiveram a ideia de montar um selo para lançar bandas novas, e a gente foi a primeira banda que eles lançaram, e no nosso primeiro CD já estourou no Brasil inteiro. Então, de repente, aquele personagemzinho daquele moleque sofria com espírito de intimidação, agora aconteceu. O meu sonho aconteceu. Aquele personagem que eu criei deu certo, cara. Ele funcionou. Ele não tinha problema com mulheres, ele não tinha problema com falar em público, ele não tinha problema em pegar o microfone e falar os piores palavrões do mundo, não tinha problema de nada disso. Era um personagem que eu criei. Inconsciente, a gente não faz nada disso consciente, mas as drogas me levaram para isso porque eu estava o tempo todo chapado. E se eu não tivesse chapado, alguma coisa me incomodava. Sabe o que é que me incomodava? A minha realidade. Aquela coisa não tratada dentro de mim. Eu sei que o sucesso da banda foi só aumentando. E para resumir uma longa história, não cansar vocês, em 2000, no ano de 2000, a minha banda estava no auge. A gente era considerado uma das maiores bandas do Brasil. A gente tocava nos maiores festivais, tocava com um monte de banda gringa. A gente teve a oportunidade de conhecer pessoas famosas, de ir a todos os programas de TV do Brasil, enfim. Foi quando eu reencontrei a menina que eu conheci em 94, que é com quem eu estou casado até hoje. E vou estar casado com ela até o dia do Senhor, em nome de Jesus. E aquela menina, cara, quando eu olhei para ela pela primeira vez, eu falei, com essa eu caso. Eu olhei para ela e eu falei, com essa eu caso. E a gente, isso foi em 94, em 2000, ela estava bem diferente de como eu a conheci. Quando eu conheci ela, tinha 15 anos, ela era pura. Em 2000, ela já estava bem bagunçada, que nem eu. Ela foi morar comigo em São Paulo. E lá parece que a nossa vida virou de cabeça para baixo. E alguma coisa ali eu detecto que me incomodou muito. Quando você mora com alguém debaixo do mesmo teto, o verdadeiro você aparece. Aparece. E eu não gostei nada do que eu vi em mim. Porque eu percebi que eu não era tudo aquilo que eu tentava mostrar para as pessoas. Todas as minhas inseguranças, todos os meus medos, todo o meu ciúme, tudo aquilo aflorou, tudo aquilo veio para fora. Eu percebi o quão desesperado eu era.
E foi uma época muito difícil, porque o nosso relacionamento começou a ir por água abaixo. Em questão de meses, a gente realizou o nosso sonho de estar junto. E em questão de meses, a gente estava tendo as piores crises no nosso relacionamento. Era dois doidos querendo viver como casado e querendo que a coisa desse certo. Dois usuários de drogas, tipo, a coisa mais bagunçada do mundo. E ainda mais com toda a fama, toda a exposição, tipo, exigindo que eu continuasse performing o cara que eu tinha aprendido a ser. Só que dentro de casa, agora eu era o verdadeiro eu e eu não gostava desse cara. Ou seja, a coisa, você está entendendo a crise que ficou? Para piorar, eu comecei a adoecer. Meu corpo começou a manifestar sintomas de que algo não estava legal. Eu comecei a perder peso, e fui perdendo peso, fui perdendo peso, fui perdendo peso, até que as pessoas começaram a notar e começava todo mundo a falar, cara, você está muito magro, o que é que está acontecendo? Estava na cara que eu estava com alguma coisa muito séria no meu corpo. Começaram a aparecer caroços debaixo do meu braço, debaixo do outro braço, na região da virilha. Eu achava que era uma íngua que ia passar, mas ínguas passam assim em semanas, e aqueles caroços estavam passando 1, 2, 3, 4, 5 meses, e nada deles desaparecerem. Eram bolotas enormes que se multiplicavam e aumentavam de tamanho, doíam muito, me incomodavam o dia inteiro, ou seja, era o dia inteiro aquilo martelando dentro da minha cabeça. Na minha cabeça eu estava com HIV, era isso que eu pensava, porque era a única coisa plausível, era a única coisa que eu conseguia fazer sentido, por causa do estilo de vida promíscuo que eu tinha vivido. Eu achava que era isso que eu tinha. Eu não queria fazer exame porque eu não queria encontrar a verdade. Já tinha verdade demais aparecendo na minha vida e eu estava sofrendo muito com tudo isso. Então eu comecei a fugir cada vez mais para dentro do meu personagem para ver se aquele sonho simplesmente acabava. Era um desejo simplesmente acordar e não ter nada daquilo acontecendo. Eu sei que a nossa vida ficou muito bagunçada e foi aí que começou algo. A Alexandra, minha esposa, que era minha namorada na época, ela veio de uma família que conhecia a palavra do Senhor. Ela nunca tinha seguido, mas ela conhecia. Ela sabia que Jesus era o Filho de Deus e ela já tinha experimentado o amor de Deus em alguns momentos da sua vida. Toda vez que ela buscava Deus e se entregava numas, né? Porque ela nunca se entregava, ela só queria alívio. Ela experimentava aquele amor. Ela aceitou Jesus centenas de vezes na vida, mas nunca com compromisso. E naquele momento, eu acho que por um período de maturidade, ou por pura ativação do Senhor, quando o nosso tempo entrou em alinhamento com o dele, ela começou a querer o Senhor de verdade. Ela começou achando que era por causa do nosso relacionamento, ela começou a buscar Deus para Deus transformar o nosso relacionamento. Mas então ela começou a experimentar Deus de novo. E com um pouquinho de maturidade, ela começou a dar valor. Até que a oração dela mudou, ela falou, Senhor, agora com Rodolfo, sem Rodolfo, eu não te largo mais. Eram irmãs que estavam orando com ela, umas senhoras da periferia, que tinham um grupo de oração e que se dispuseram, entenderam que era de Deus, investir na vida daquela menina. Elas não sabiam nada a meu respeito, não sabiam que ela era casada com um cara famoso, namorada de um cara famoso, enfim. Ela estava buscando por ela. Eu sei que essas mulheres começaram a fazer reuniões na minha casa, e das quais eu fugia, porque eu não queria saber de nada de crente. Eu falei, só falta ter crente dentro de casa, né? Tipo assim, eu não estava aguentando a minha situação, ainda mais com a esposa que está querendo se converter, e enfim, eu fugia de casa. Até que um dia eu fiquei, porque eu esqueci que elas iam e eu tive que ficar. Não teve para onde correr, elas chegaram, eu tive que ficar. E foi uma reunião a coisa mais pentecostal que eu já vi na minha vida, né? Eu nunca tinha participado de nenhum culto, nunca tinha pisado numa igreja. E de repente, cara, tem aquelas senhoras cheias do Espírito Santo correndo pela casa, gritando, falando em línguas estranhas. Eu fiquei com medo delas. Porque elas estavam sendo quem elas eram, num ambiente onde quem eu realmente era aparecia. Então ali dentro eu não estava com aquela marra toda que eu tinha. Eu estava intimidado. E quando elas começaram a se mover no poder, eu fiquei desse tamaninho, encostado na parede, com medo. Até que uma delas veio na minha direção, botou o dedo na minha cara e perguntou, irmão já aceitou Jesus? Eu falei, já. Você está vendo? Performing. Eu estava querendo agradar de novo.
eu estava usando a mesma arma que funcionou a vida inteira, tentar agradar os outros para ser aceito, tentar agradar os outros para arrancar algum elogio, para que alguém falasse, boa. Só que a Alexandra estava ali. Ela falou, não, ele nunca aceitou Jesus, não. A irmã falou, você quer aceitar Jesus? Eu falei, quero. Perceba que eu não queria, eu só queria que aquilo acabasse. E eu entreguei minha vida para Jesus assim. Não esperava nada. Para mim, Jesus era uma religião. Para mim, aquelas mulheres eram loucas. Para mim, a minha namorada estava louca. Para mim, não tinha jeito. Vocês querem que eu aceite Jesus? Tá bom. Eu não dava o menor valor porque estava acontecendo. Eu não sabia a dimensão do que estava acontecendo ali. Eu sei que eu fiz aquela oração, elas foram embora. E nada mudou em mim. Porque eu continuei fumando meu bagulho. Continuei muito doido, brigando com a Alexandra. A gente continuou igual. Só que algo começou no céu. Amém? E aí, cara, veio a reunião da semana seguinte. Elas vieram de novo, trouxeram uma amiga delas, que eu não conhecia, nem a Ali, era uma amiga delas. E no meio da oração, essa mulher veio na minha direção e botou a mão na minha cabeça e começou a orar por mim. Até então, era só uma oração. De repente, ela baixou a mão até a minha barriga, ficou com a mão na minha barriga e continuou orando. E daqui a pouco, sem alarde, sem drama, sem anúncio algum, ela só me entregou um recado. Ela falou essas palavras: irmão Rodolfo, o Senhor Jesus está hoje te curando de um câncer no teu estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra na tua vida. Tipo assim, pau! E eu fiquei em choque. Era um choque de alegria, era um choque de espanto, era terrível e maravilhoso ao mesmo tempo, porque eu estava ouvindo um diagnóstico pesadíssimo, mas Ele está tirando. De repente veio uma enxurrada de pensamentos dentro de mim, que hoje eu sei era o Espírito Santo, que a função do Espírito Santo é nos lembrar de todas as coisas, uma delas. Eu comecei a pensar, o que essa mulher falou? De repente eu prestei atenção. Olha, que interessante, eu tenho uma dor de estômago há uns 2 anos. Eu lembrei, e esse tanto de caroço debaixo do meu braço? E essa perda de peso? Eu sou filho de pai e mãe médicos. Eu ouvi papo de doença a vida inteira. Você começa a ficar um pouco familiar com essas coisas. Falei, cara, faz sentido? De repente comecei a me lembrar do histórico familiar. Da parte da minha mãe, meu avô e 2 tios morreram de câncer de estômago. E 2 tias tiveram que arrancar um seio, por causa... ou seja, tinha um histórico disso na família. E eu fiquei em choque, falei, quem é essa mulher? O que é isso? Tudo faz sentido, mas isso é muito louco. E ao mesmo tempo eu começava a pensar, por que eu? Então nessa hora eu consegui enxergar o meu pecado. Porque ela disse, Ele está fazendo isso para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama. E que Ele tem uma obra na tua vida. Ele não está falando das minhas falhas. Ele não está falando de quão mentiroso eu sou, de quão promíscuo eu sou. Ele não está falando de quão drogado eu sou, de quão egoísta eu sou. Ele não está falando nada disso. Ele está dizendo que me ama. Como é que Ele está vendo algo bom dentro de mim? Esse é o nosso Deus. Quem disse o quão ruim eu era, fui eu. Não foi o Senhor. O amor dele é escandaloso e eu não conseguia entender como que um ser tão glorioso podia amar alguém tão miserável que nem eu. E me dá o cartão de visitas na hora que Ele faz algo que ninguém podia fazer por mim. Até então era uma boa notícia. Olha, Ele está fazendo isso em você. Só que aí, quando a gente orou para elas irem embora, a oração antes da reunião acabar, eu percebi que meu estômago não doía mais. Eu só achei interessante, curioso, meu estômago não está doendo agora. Talvez ele venha a doer depois, o que não aconteceu. Isso foi uma segunda-feira. Lá pela quinta-feira, quando eu acordei de manhã, fui tomar banho, e o ritual de passar desodorante era complicado, porque doía muito. Eu fui passar com todo cuidado, de repente eu olho, não está doendo. Eu olhei no espelho, estava branquinho. Não tinha aquelas bolas vermelhas. Eu comecei a apertar. Com muito cuidado para não doer, mas de repente eu percebi, cara, comecei a apertar fundo, não doía, eu não sentia mais nada. Naquela época eu estava tomando 2 anti-inflamatórios por dia para fechar os braços e não senti.
Comecei a apertar na virilha, desapareceu tudo. Eu comecei a gritar pelo banheiro, falando, ele vem ver uma coisa. E ela estava no outro banheiro secando o cabelo. Eu tive que ir até ela, eu já estava chorando, eu mostrei para ela. E ela arregalou o olho, ela nunca tinha visto um negócio desse. Ela falou, Deus te curou. Ela nunca tinha visto isso também. Eu sei que, cara, vocês estão com pressa? Não, glória a Deus. É bom quando em uma só voz todo mundo fala não. Eu não vou demorar, não estou usando isso como desculpa para ficar aqui passar a noite inteira, não, mas eu sinto que é importante eu frisar algumas coisas. Principalmente por causa dos jovens. O que aconteceu nesse dia é que eu não consegui mais parar de pensar nele. Porque há pelo menos 8 meses, todos os dias, todas as horas do dia, eu estava sofrendo com uma má notícia, que só me colocava mais para baixo ainda. E de repente, de uma hora para outra, a minha carne me provava que Deus é real. Era só eu apertar debaixo do braço para me lembrar do que tinha ali dentro e não tinha mais. Eu não conseguia mais ignorar o Senhor. Porque Ele se mostrou tão grande, tão amoroso, tão poderoso. Eu vi meu pai e minha mãe sendo médico da família inteira, a vida inteira, e eles não poderiam fazer nada por mim. De repente vem Deus e olha, o cartão de visita dele é fazendo o que ninguém pode fazer. Ele chamou minha atenção, ele atraiu meu coração, e agora eu queria saber mais dele, e agora cadê aquelas irmãzinhas para lá e para cá, eu estava com elas, indo na casa delas, passava madrugada em vigília, a gente ia para o monte, ia para tudo que era canto, tinha culto todo dia, cada uma delas era uma igreja diferente, a gente ia a todas. Toda igreja que eu ia, Deus levantava alguém para entregar uma palavra pontual para a gente, ou seja, eu fui aprendendo que Deus fala. Eu creio que Deus fala porque hoje eu vivo o cumprimento de palavras proféticas que eu recebi naqueles dias. Por exemplo, teve um culto que eu estava, aqueles cultos tipo tarde da bênção, no meio da tarde, eu e a Alice sentados na cadeira, a gente era noivo já, a gente já tinha noivado, porque depois que aconteceu tudo isso, deu um mês a gente noivou. A irmã falou, você é o que dele? Aí ela falou, eu sou noiva. Ela entregou essa palavra assim, Deus tem um mistério com vocês na terra. Daquele jeito que muita gente faz piada. Ela falou, o Senhor me mostra vocês subindo e descendo de avião, subindo e descendo de avião, com mala na mão, subindo e descendo de avião, e você vai estar até cansado, filho, falando, Senhor, eu estou morando dentro de aeroporto, não aguento mais, mas fica firme porque Deus te fortalece. Na hora eu só faltei falar, tá amarrado. Adivinha como é que é a minha vida hoje? Gente simples sendo usado por Deus. A gente começou a buscar o Senhor. E inevitavelmente, no meio disso eu parei de usar drogas. Eu parei de usar fumando. Eu continuei fumando bagulho. Continuei fumando, até um dia que eu estava com a Bíblia na mão, o bagulho na outra. E era o último que eu tinha. E eu estava preocupado porque era o último que eu tinha. Falei, meu Deus, eu não vou ter mais para fumar. E aí eu entendi, cara, é o último. É o último. É o último. É o último. E foi desse jeito. Foi o último. Muita gente pergunta para mim, como é que você fez para largar as drogas? Eu não fiz nada. Aliás, o que eu fiz foi tentar continuar usando, mas não consegui. Eu tentei continuar usando, só que Deus ele fez de mim uma nova criatura que não gosta. Você está entendendo? Então não é mais a respeito de, olha, você não pode fazer isso, você vai... Não, eu perdi a vontade, cara. Porque encontrei uma satisfação, alguém que olhou algo bom dentro de mim, chamou isso para fora, e agora eu estava livre. Agora eu estava livre, agora eu podia ser quem eu era. Agora eu não tinha mais medo, cara. E aí ficou estranho, porque eu estava num ambiente onde existia um personagem meu. E agora o verdadeiro eu apareceu. E o verdadeiro eu era bem chato. Eu não curtia muito aquelas paradas. Foi questão de tempo. Larguei a banda no auge. Os caras ficaram loucos comigo, com toda razão. Como é que você faz isso com os rapazes? Fiquei louco de amor, cara. Não teve jeito. Fiquei doido mesmo. Não consegui. Você faz conta, você não dá esse espaço. Quando Jesus encontrou Pedro era um baita de um pescador, devia ser filho de pescador, neto de pescador, tinha um negócio com Tiago, com João, era uma sociedade. Meu irmão, um negócio sério, sustenta a família, ele era casado. Pedro tinha sogra.
Tinha sogra, Jesus curou a sogra de Pedro, por isso que ele negou ele. Brincadeira. Ele está ali, teve uma noite ruim de pesca, vai. Qual pescador nunca teve uma? Só que naquela noite ruim de pesca, quando ele está lavando a rede, hoje não foi legal, aparece Jesus na praia com a multidão, fala, posso usar teu barco? Vai. Jesus pregou para a multidão e ninguém fala como ele. Aí Jesus vira para Pedro e fala, agora volta para o lago e vai pescar. No meio-dia, ninguém pesca essa hora. Pedro falou, olha Senhor, havendo pescado a noite inteira, eu não peguei nada mais por causa da tua palavra. E aí ele foi, feito um doido, correu o risco do ridículo, um baita pescador indo pescar quando ninguém pesca. Joga a rede que já estava limpa, todo mundo na praia olhando, daqui a pouco o barco começa. Diz a Bíblia que encheu de tanto peixe que o barco quase afundava, e os outros barcos tiveram que ir ajudar. Então da pior noite de pesca, ele passa para a melhor pesca da vida. Só que a melhor pesca da vida não ofuscou os olhos de Pedro, ele não idolatrou a pesca da vida. Ele olhou para a grandeza daquele que mandou ele pescar. Agora está todo mundo tirando selfie com o peixe, e Pedro está rastejando nos pés de Jesus, falando, aparta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Quem é que chamou Pedro de pecador? Ele mesmo, não foi Jesus. Jesus olha para ele e fala, não temas. A partir de hoje você vai ser pescador de homens. Chama o tesouro para fora. Uau, vem e me segue. Meu amigo, dá licença à sociedade, dá licença a todo mundo. O barco ficou aí, eu vou com ele, não dá para carregar esse barco mesmo. E abandonando tudo, o seguiu, traidor do barco. Por amor a Cristo. Acho que vale a pena ser inimigo do mundo. Vai ser amigo dele. Amém. Eu sei que Deus começou uma obra que não parou, cara. Eu não vou dizer, então, hoje estou aqui. Não, agora eu estou aqui. Amanhã é outro dia. Amanhã tem uma nova revelação. Amanhã tem uma nova experiência. Amanhã tem um novo povo para derramar um pouco disso. Amanhã eu estou voltando para casa. Vou ver minha esposa. Você está entendendo que o mesmo Deus, Ele não parou de se manifestar, Ele não parou de fazer, Ele faz novas todas as coisas. E Ele está se movendo aqui agora. Sabe aquele cara que só conseguia falar em público drogado e falar de coisas idiotas? Eu aceitei o que Ele tinha para mim. Eu decidi me entregar e viver por fé, feito um doido. E sabe, eu caí no meio cristão, onde existe um mercado para artistas, no qual tentei me mover por um tempo e simplesmente é como uma roupa que não me serve. Falei, cara, esse sistema também não é para mim. Eu topei viver por fé. No meio disso, sabe, porque eu acho que os jovens têm o direito de pelo menos ter uma segunda opinião. Eles têm o direito de, eu não sou perfeito, mas eu estou tentando viver a verdade, cara. Eu estou tentando. É difícil. Porque tudo nesse mundo puxa a gente para trás. Mas Ele prometeu que estava presente todos os dias. Então eu não tenho desculpa para abandoná-lo por nada. Porque Ele está ali. Aquele que viu algo bom dentro de mim e chamou isso para fora. Continua aperfeiçoando essa obra que começou boa. E Ele é bom. E Ele não muda. E Ele cada vez se revela maior ainda. Ele continua fascinando os meus olhos. Ele continua me deixando empolgado. Ele continua sendo o principal na minha vida. E cada dia mais eu acho que eu vou ficar doido. Hoje Ele me trouxe aqui, cara. Porque Ele te ama. Ele me trouxe aqui só para te falar que tem algo grande dentro de você, que você precisa saber, que o Senhor te vê de uma maneira linda. Ele olha para você, cara, Ele não vê uma falha, Ele não vê um usurpador, Ele não vê um traficante, Ele não vê uma prostituta, Ele não vê um criminoso, Ele não vê um corrupto, Ele não vê um mentiroso, Ele olha a criança dentro de você. Sabe, o meu testemunho não é de um cara famoso de uma banda que um dia Jesus achou. Não, é de uma criança que Jesus contemplou desde lá de cedo. Ele estava me olhando quando ninguém me via. Ele sabe quem eu sou quando ninguém me via. Ele conhece a minha dor, Ele sabe do meu coração. E ainda que eu esteja todo torto,
Ele sabe como me endireitar. Por favor, fica de pé, a gente vai estar orando agora. Te peço perdão por ter demorado um pouquinho, mas eu creio que o recado era esse. Meu irmão do teclado, o irmão que tocou o teclado, se puder me ajudar aqui, por favor. Curva a tua cabeça, por favor, fecha os teus olhos. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus que está aqui nesse lugar encontre lugar dentro de você. Eu oro para que teu coração esteja amolecido. Ele não te deu um coração de pedra, Ele te deu um coração de carne. Atrai os nossos olhos para Ti, Senhor. Com tudo que nós somos agora, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, nós agora queremos absorver tudo que Tu és. Eu oro para que o Senhor chame para fora aquilo que o Senhor colocou escondido dentro de cada um deles, esse tesouro. Jesus certa vez disse uma parábola. Ele disse: o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro. E ele vai e vende tudo o que tem e compra aquela terra. Você acha isso radical? Ele está falando dele. Porque Ele sabe o tesouro que Ele escondeu dentro de cada um de nós. E aí Ele abriu mão de tudo para vir como um de nós e desenterrar esse tesouro. Você concorda comigo que ninguém nos toca como o Senhor? Ele diz o mesmo. Ninguém me toca como você. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue tocou Jesus de um jeito que ele falou: alguém me tocou como ninguém me tocou antes. Ninguém me toca como você. É um relacionamento que Ele te chama. É para um relacionamento verdadeiro que Ele te chama. Onde você fala e você ouve. E quando você fala, você sabe que é ouvido. Ele não te chama para uma religião. Ele te chama para um relacionamento real. Onde toda performance tua cai por terra. Porque qualquer máscara diante dele é a coisa mais idiota do mundo. Ele sabe quem você é. Melhor do que você. Porque quando nós falamos de nós mesmos, ou a gente aumenta para se proteger, ou a gente entristece quando vê quem a gente é. Mas quando Ele diz quem nós somos, isso vai além do nosso maior pensamento. Eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal. Os pensamentos dele a nosso respeito são mais altos do que os nossos. Deixa o Senhor chamar isso para fora agora. Eu oro para que o amor de Deus entre dentro do teu coração agora, quebrando toda a cadeia que qualquer espírito de intimidação possa ter te aprisionado, te libertando de uma baixa autoestima que tem te impedido de avançar, de dar o passo para Ele. O que é que eu devo fazer nessa vida? Em primeiro lugar, vá para Ele, volte para Ele, porque a partir dele Ele faz todas as coisas. Não se trata do que eu vou fazer para Deus, se trata do que Ele vai fazer através de mim. Então eu preciso estar nele. Quando eu estiver nele, Ele vai se mover e eu vou ficar fascinado com o que Ele vai estar fazendo. Que o Espírito Santo de Deus encontre lugar aí dentro de você agora, te mostrando que você ainda não viu nada perto do que está por vir. E que se Ele está fazendo algo tão lindo e grande na face da terra, você não pode ficar de fora disso. Com teus olhos fechados,
Eu preciso fazer isso. Se porventura há alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e você entende que essa é uma boa oportunidade de dar esse passo que pode mudar toda a tua história e a história daqueles que estão ao teu redor, eu teria o maior prazer do mundo de orar por você. Se tem alguém que gostaria de dizer sim para Jesus, por favor, sai do teu lugar e vem aqui na frente, pertinho de mim, para poder orar por você. Eu te encorajo a dar esse passo. Se Deus está falando contigo, você foi convidado por alguém, não interessa. Ele tem algo para fazer pontual na tua vida agora. Eu oro para que toda cadeia de intimidação seja quebrada agora e você é livre para vir. Ele colocou o desejo dentro do nosso coração por Ele mesmo. A tua curiosidade é um sinal do quanto Ele tem te atraído. Natanael foi até Jesus mesmo achando que não era grandes coisas, porque alguma coisa denuncia que tem algo grande vindo ali na frente. Tem alguém? Eu gostaria de orar por você. Tu és lindo, Senhor. Tu és lindo, Senhor. Se são todos filhos de Deus, glória a Deus por isso. Deixa eu continuar orando, porque a palavra foi bem específica a respeito de libertar pessoas do espírito de intimidação. Se de alguma forma você se identifica e você reconhece, eu acho que eu estava debaixo dessa opressão, sai do teu lugar, vem aqui na frente, a gente vai estar orando junto. O simples fato de você vir à frente e expor assim, só testifica para você mesmo o quanto você está livre agora. São atitudes de fé. São atitudes de fé que nos arrancam da mentira de Satanás. É um gesto de fé. Quando o cego disse para Jesus, eu quero ver, Jesus falou, então vê. A tua fé te salvou. Se você quer ser livre desse espírito de intimidação, Jesus está falando, seja livre. Seja livre, porque a tua fé te salvou. A igreja, estenda as mãos para eles aqui, por favor. Estenda as mãos para essas pessoas. Senhor, nós ativamos os teus planos sobre a vida deles. Nós ativamos agora, chamamos a existência as tuas palavras escritas sobre eles. Nós chamamos, Senhor, a existência, a grandeza que o Senhor escondeu dentro de cada um deles. O Senhor os chamou para a realeza. O Senhor os chamou para a excelência. O Senhor os chamou para a eficácia. O Senhor os chamou para realizações. Eu oro para que essa obra, Senhor, que começa hoje, que começa agora, seja aperfeiçoada todos os dias, Pai. E que o teu amor, que vem na frente, vá curando agora os corações, tirando as mágoas, tirando o peso da culpa, o peso da condenação, o peso da mentira, que se aproveitou das nossas falhas para empoderar e dizer que a gente não presta para nada. Todos nós falhamos, mas Ele é perfeito, e Ele é amor, e Ele quer estar em nós. Você deixa Ele entrar? Pai, eu oro para que desça do céu agora esse óleo, separando os teus filhos, consagrando eles para o seu destino profético, separando eles para o seu propósito eterno, para aquilo que eles foram chamados para ser. Eu oro para que a tua paz reine dentro deles, Senhor,
e que eles saibam que são filhos amados, que eles saibam que eles são preciosos aos teus olhos, e que o Senhor encontra beleza dentro de cada um deles, porque eles foram feitos à tua imagem e semelhança. Eu oro para que eles sejam trazidos de volta à origem, que o teu sangue os lave de todos os pecados, que o teu sangue despedace todos os grilhões, e que eles venham andar em fidelidade na face da terra, buscando a tua face. Pai, eu te peço, presenteia o Senhor com experiências, presenteia o Senhor com a revelação de quem tu és, uma revelação pessoal, algo que vai além das palavras de um pregador, mas uma experiência pessoal, uma experiência de amor, um encontro de amor. Que a tua graça, Senhor, os capacite a fazer a tua vontade, e que eles percebam que águias poderosas eles são nas tuas mãos. Eu oro por essa geração, Pai, por esses jovens que estão aqui porque é da tua vontade, que eles sejam relevantes nessa nação. Nós estamos vivendo um dos momentos mais interessantes da história, e é necessário que uma geração de filhos de Deus se manifeste e que anuncie ao mundo que o Rei vive, que o Rei vive. Que a tua paz venha sobre eles, Senhor. Dê a eles a alegria completa, dê a eles a paz completa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Ele pelo que Ele fez. Foi um prazer estar com vocês. Essa viagem foi muito louca para mim. Ela foi feita de última hora e para mim tem sido uma surpresa desde o dia 1 até agora, e eu agradeço a Deus por ter me surpreendido. Ele renova minhas forças. Peço que vocês orem, por favor, pela minha volta, amém? Para Deus dar o descanso. Obrigado, pastores, obrigado. Foi um prazer conhecê-los. Espero que a gente possa estar juntos mais vezes, amém? Deus tem grandes planos para essa casa, para esse povo dessa cidade, amém? Quando Deus olha para uma cidade, Ele não vê várias igrejas, Ele vê uma. Então saiba disso, tem uma igreja aqui em Atlanta, amém? E ela se reúne em muitas casas. É uma igreja só. O sonho do Senhor é esse. Como lá no livro de Apocalipse, a igreja que está em Éfeso é a igreja da cidade. Então eu creio que eu estou liberando uma palavra para uma igreja da cidade. Não interessa onde você congrega, quem é teu pastor, qual é a casa que você congrega, só tem uma igreja. Amém? Deixa Deus ser quem Ele é na tua vida, para que você seja quem Ele quer que você seja.